Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Kaliane e hoje eu vou falar de um assunto um pouco inusitado que é saúde física. Então, se você se preocupa com a saúde do seu corpo ou se você está com algum sintoma de alguma doença, algum problema e já investigou e não consegue descobrir, fica aqui que essa conversa vai te ajudar, certo? Primeiro, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu acredito que pessoas comuns como eu, que não entendem de medicina, de essa parte toda, né, fisiológica, não devem saber do que eu vou falar. Então, foi muito importante para mim ir pesquisar, estudar, me aprofundar no assunto para eu poder ter essas informações que eu tenho agora. E eu acho que pode ajudar outras pessoas que possam estar passando pelo mesmo problema, certo? Para você entender. Isso começou no final do ano de 2023 para 2024. Eu adoeci, fiquei com uma gripe que eu fiquei 15 dias arriada literalmente. E os sintomas não passavam e eu fui no médico, o médico não quis receitar nada, só analgésico, né? E aí eu insisti, fui para outro médico que eu tava muito mal, eu tava começando a sentir tipo uma falta de ar, sem força, sem energia. E graças a Deus esse médico me passou antibióticos, antialérgico, além de outras coisas, né? E passou vários exames. Fiz todos os exames, só que, como boa brasileira, o que eu fiz? Depois que passaram os sintomas, né? Porque eu tomei um antibiótico, eu tomei tudo direitinho como tinha que tomar, eu simplesmente não fui pegar o resultado dos exames. E aí, o que acontece? Depois de um tempo, acho que mais ou menos um mês ou 2 meses, inclusive eu parei de ir pra academia nesse período, porque eu fiquei, né? Já tinham me falado que quando a minha imunidade estivesse baixa era melhor eu não ir pra academia. E aí, com uma semana que eu voltei pra academia, acho que isso teve mais ou menos um intervalo de 2 meses, eu adoeci de novo. E de novo era uma gripe que parecia uma gripe tipo nível Covid, assim. Eu não tinha força, eu não tinha ânimo, eu não tinha. É como se a minha imunidade tivesse muito baixa. E aí eu me lembrei dos exames que eu fiz e não fui ver, né? Até aí tudo normal, né, gente? É o que a gente tá acostumado a fazer. E na minha cabeça, esses exames iriam dizer exatamente o que eu tinha e ia estar tudo certo. Só que é o primeiro ponto do que eu descobri, tá, gente? E assim, eu descobri isso vendo informações de especialistas, de médicos, de pessoas da área, né? Eu vou deixar aqui depois as pessoas que eu pesquisei, os principais. Uma delas é a nutricionista Érica Barbalho, que ela falou sobre essa questão dos exames. Inclusive no Instagram dela mesmo ela tem essa informação. De que hoje, gente, né, os exames, eles estão defasados em termos de referência. Então, por exemplo, eu vou pegar, por exemplo, aqui a vitamina B12, certo? Que é uma das coisas que o meu tava baixa, a vitamina B12, e eu vou usar ele como parâmetro para vocês entenderem do que eu tô falando. Fiz todos os exames, certo? No exame da vitamina B12, esse exame que eu tô aqui foi já de Daniel, que a gente fez também o mesmo processo, mas como rotina. Ele tá me dizendo que é normal uma B12 acima de 300. Tá no limite de 190 até 300 e está deficiente, ou seja, o médico hoje ele considera que deficiente é quando eu preciso tratar. Então aqui ele está dizendo deficiente menor que 190. Só que esse é o primeiro ponto do que eu quero conversar com vocês. Essa referência de exame, ela tá muito desatualizada, né? E geralmente esses exames são feitos em pessoas doentes, ou seja, a pessoa já está doente, né? Então, assim, eu vinha há um tempo, muito tempo já, inclusive eu achei que eram outras coisas, com um cansaço excessivo, uma fadiga. Quando eu me acordava, eu já não tinha energia, eu não tinha força de me levantar. Teve até momentos em que eu imaginei que eu pudesse estar depressiva. Cheguei a pensar sobre isso. Mas como eu já tinha lido muito sobre depressão, não tinha outros sintomas que fechassem, né? Então eu nunca fui para essa linha de depressão. Mas tem muita gente, inclusive numa das consultas que eu fiz, os médicos ficaram me fazendo perguntas a respeito de pensamentos, do que eu pensava quando eu acordava.
Então, eu acredito que tem muita gente que está com esses sintomas e já deve estar tratando como depressão, já deve estar tomando remédios, né, para depressão, quando na verdade é um problema orgânico, né? E por que que acontece isso? Exatamente por essa questão da referência. Então, o médico ele vê que está 190, então não preciso tratar, né? A minha na época tava 300 e pouco. E aí, graças a Deus, esse médico é um pouco mais atualizado, pelo que eu entendi, e ele considerou suplementar. Só que já teve outra médica foi a médica que eu levei meu filho, que simplesmente disse que estava normal, que só precisava suplementar se tivesse abaixo de 190. Só que vocês lembram que eu falei? 190 já é deficiente, ou seja, você já está doente, você já está com todos os sintomas daquele problema. E por que eu peguei a B12 como exemplo? Porque ela é muito importante, gente. Ela é muito importante para o organismo, para vários processos. E ela tem, os sintomas dela são assim, sintomas sérios que podem levar, inclusive, à demência, né? Então, eu também sentia isso, eu tava com a memória fraca. Eu esquecia as coisas constantemente, eu tava muito cansada, sem energia. E aí, por exemplo, essa médica de Daniel, não é necessário suplementar. Só que é essa nutricionista que eu falei, a Erika, que falou dos exames, que os exames estão defasados, a referência está defasada. A outra doutora que eu pesquisei foi a doutora Kátia. Ela diz exatamente isso, que os exames são feitos em pessoas doentes. Você faz essa referência de exames num hospital. Então, aquela referência, a pessoa já está doente. E quem é que quer estar doente? Eu, pelo menos, eu não quero estar doente. Inclusive, nesse processo de investigação, de consultas, eu fui para uma outra médica e ela simplesmente virou para mim e disse: Kaliane, a minha vitamina B sempre é baixa. Tipo assim, ela já se conformou. Só que eu, como cidadã que quero viver uma vida plena, abundante, que eu quero fazer as coisas que eu tenho que fazer, que quero produzir, né? Eu não quero ficar com esses sintomas, eu não quero ficar esquecendo das coisas, eu não quero ficar cansada, eu não quero ficar sem energia e sem força para fazer as coisas, né? Eu não quero ficar com início de demência. Pelo contrário, eu quero ter a minha saúde, né? Então eu não vou me conformar com um nível desse, né? Então, uma das médicas que eu ouvi foi a doutora Kátia. A doutora Kátia, ela é dessa área de dermatologia, né? Então, assim, o que ela ensina? Para os nutrientes chegarem na pele, você tem que estar com um nível muito alto. Então, ela, para os pacientes dela, recomenda um nível, por exemplo, de B12 acima de 1000. Só que outros médicos já entram num consenso de uma vitamina B12 acima de 600, acima de 700, né? Então, para você ver a distância de 700, 1000 para 190, tem uma distância enorme, né? Então, é aí onde entram os sintomas, né? E onde entra o problema, porque você faz o exame, você dosa, né, aquela vitamina para ver se tá alta ou baixa, e o médico diz que tá normal. Só que o que ele diz que tá normal tá na média, e a média não é normal, né? Dependendo do exame, ele tem que ser melhor, sendo maior ou menor. Então, no caso da vitamina B12, aqui que ele diz maior que 300 é normal, o que essa nutricionista Érica diz é que abaixo de 500 você já tem sintomas, você já sente dormência, que é outro sintoma que eu também sentia, dormência nas mãos e nos pés. Você já tem memória fraca, você já tem cansaço, você já tem fadiga. As suas células vão se reproduzir já de forma deformada, porque a B12 ela é uma matéria-prima para formar novas células. Então, entenderam o problema, gente? Então, a questão não é só fazer o exame, é você fazer o exame e você querer estar no nível maior. Essa médica de Daniel, eu nem questionei nada com ela. Ela pegou os exames e foi só ticando. Normal, 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 normal. Só que como eu já tinha essa base, porque eu já tinha feito meus exames, já tinha visto essas informações, eu decidi suplementar por conta própria, né? E suplementar por conta própria por quê? Porque os mesmos especialistas dizem que, por exemplo, a B12
o excesso dela sai pela urina, né? Ai, Kalene, então você vai ficar o resto da vida tomando essa vitamina? Não. Eu tomo 2 meses, verifico, se tiver baixa ainda eu faço de novo, foi o que eu fiz. Eu suplementei a B12 e a D, que também estava baixa. Pra vocês terem noção, a D de Daniel também estava baixa. Alguns especialistas dizem que tem que estar acima de 50, outros que tem que estar acima de 70, mas no exame ele diz que só é problema quando está abaixo de 20, né? Então o que eu fiz? Eu suplementei, refiz os exames e quando eu refiz ainda estava baixo, então eu resolvi continuar tomando. E é isso que eu vou fazer até que ela chegue nesse nível. Aí você pode me dizer assim, ai, Kaliane, mas essas vitaminas a gente pode ter através da alimentação. Foi uma das coisas que me deixaram intrigadas, porque a B12, por exemplo, você encontra em carnes, em ovos, em laticínios, e isso são coisas que eu como todos os dias, né? Então essa é a segunda parte da minha investigação, que eu já comecei, mas ainda não concluí, que é identificar se tem algum problema no estômago ou no intestino. Por quê? Porque esses nutrientes não estão sendo absorvidos. Geralmente o senso comum diz que a gente não absorve 100%, né? Mas aí a gente precisa entender se há algum problema nessa absorção ou não. Então não é só você comer, né? Eu já tinha até falado sobre isso na minha página que eu falo sobre essa questão de alimentação, de bem-estar, que a gente tá com 2 problemas, né? Primeiro, a gente tem essa questão da absorção. Então, às vezes, o nosso intestino, o nosso estômago tá com algum problema na digestão e a gente não consegue absorver. E o outro problema é que os alimentos, eles não têm mais a quantidade de nutrientes que tinham antes, né? Acho que na época que eu falei até da laranja, né? Então, não tem mais a quantidade de nutrientes, fora os agrotóxicos que tem no alimento e fora a nossa dificuldade de absorver. Então, por isso a necessidade de suplementar. Eu não estou dizendo que você tem que sair suplementando tudo e comprar um AZ não vai resolver sua vida também, porque depende da quantidade de cada vitamina e a necessidade do seu corpo, né? Mas eu tô querendo alertar vocês porque o que ia acontecer se eu só olhasse os exames? Eu tô com tudo normal, que é o que vinha acontecendo, porque de vez em quando eu faço dou essa geral e faço os exames e tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Porque o médico só vê a referência do exame, só que a referência do exame tá defasada, né? E por isso eu não suplementava. E eu vinha com esse problema há muito tempo, gente. Outra questão que eu falei sobre essa questão dos sintomas de depressão, né? Inclusive tem uma médica psiquiatra que eu encontrei recentemente que ela fala sobre isso. Além de você ir para um médico e fazer essa avaliação psicológica com um psiquiatra, você precisa ver como está o seu organismo, né? Então, os principais para você investigar nesse caso, que pode estar causando esses mesmos sintomas que eu tava: vitamina B12, vitamina D, que hoje em dia eles consideram um hormônio porque ela participa de vários processos no organismo, a ferritina e os hormônios T3 e T4 também. Um detalhe sobre hormônios: geralmente o médico só quer passar o T4 e o THS no máximo, ele não quer passar o T3. Só que eu aprendi com a doutora Kátia que é o T3 que dá energia vital pro corpo. É ele que faz a gente ter essa força de vontade, né? Só que a maioria dos médicos não querem dosar, eles não querem investigar, eles só querem ver se tiver problema no T4. Só que o T4 quem produz é o cérebro e já produz numa quantidade certa ali pra você. Tipo assim, você geralmente não é necessário suplementar, porque o próprio organismo já produz. Então a chance de estar errado, de dar problema, é menor, né? Então insistam. Algumas vezes eu tive que não discutir, mas tipo, ficar argumentando, né? E por que eu fiz isso, gente? Primeiro, eu só fui pesquisar porque ia demorar minha consulta de retorno e eu tava muito ansiosa pra saber se tinha algum problema ou não, porque eu não tava conseguindo produzir. Você imagine você ter que trabalhar com sua mente, com raciocínio, com criatividade, porque eu trabalho com mídia social, trabalho com texto, trabalho com coisas que eu preciso estar falando com o cliente, eu preciso ter argumento, eu preciso estar com essa mente ótima. Como era que eu consegui trabalhar? Eu não conseguia nem sentar e olhar para o computador, né? Então, fico um alerta para vocês. Façam os exames, mas além de fazer os exames, pesquisem, entendam quais são esses níveis ótimos e suplementem se necessário.
Isso não quer dizer que você vai passar o resto da vida tomando suplemento. Mas você toma o suplemento, refaz o exame e vê se está tudo bem. Eu espero que eu tenha ajudado. Eu vou deixar aqui na descrição os médicos que eu pesquisei. E eu espero que você cuide da sua saúde, né? Deus tem me incomodado a respeito disso, que era uma coisa que eu não estava cuidando muito bem. De vez em quando a gente, né, relaxa, de vez em quando a gente quer deixar pra lá, mas o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então é necessário que a gente cuide desse presente que Deus nos deu.